Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por estar junto conosco, compartilhando esses momentos tão agradáveis enquanto estudamos juntos a palavra de Deus. Mas obrigado mesmo se você já se tornou um parceiro nosso aqui no nosso canal. Você sabe que o nosso grande objetivo é compartilhar a palavra de Deus com a maior quantidade de pessoas possível. A palavra que a gente compartilha aqui não é a palavra do pastor Samuel, mas é a palavra de Deus. Nós estamos, durante esse trimestre, por exemplo, estudando sobre o livro de Deuteronômio, que tem uma mensagem fantástica sobre a aliança de Deus com o seu povo. Eu queria desafiá-lo a tornar-se também nosso parceiro. Eu tenho acompanhado todas as semanas aí, algumas mensagens têm chegado para a gente aí através do chat, de pessoas que disseram: olha, pastor, nessa semana tomei a decisão aí de compartilhar com os meus contatos. Pela primeira vez compartilhei com 80 pessoas, com 90 pessoas, com 100 pessoas. Louvado seja Deus. Mesmo que você compartilhe com apenas uma pessoa, mas já vai estar fazendo com que você seja parte desse ministério. Porque é um ministério. Quando compartilhamos a palavra de Deus com as pessoas, fazemos parte de um ministério, porque não sabemos o que vai acontecer com essa semente da palavra de Deus que a gente está semeando no coração de alguém. Se ela vai semear ou não, não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. Eu, nesse momento, estou falando para uma câmera, mas não faço ideia de quem está aí do outro lado, quem está ouvindo e quem está tomando decisões baseado nessa palavra. Por isso eu oro muito a Deus, pedindo para que Deus possa colocar a palavra certa para poder chegar às pessoas certas, para que a decisão certa também aconteça. Hoje é domingo, dia 24 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição será circuncidem seu coração. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio capítulo 10, versos 1 a 11. É um texto um pouquinho mais longo, mas eu gostaria de lê-lo junto com vocês. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, naquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira, de acácia, cortei as 2 tábuas de pedra, como as anteriores, subi ao monte, levando as tábuas na mão, mas, mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então, virei-me, desci o monte, coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas então saíram dos poços do povo de Jocã, viajaram para Moserá, aonde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Godgodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são responsabilidades até hoje dessa tribo. Por isso, aos levitas não foi dada uma porção de terra como herança entre os seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. O capítulo 10, sem sombra de dúvida, que é uma continuação do capítulo 9, dentro do contexto da renovação da aliança que Deus queria fazer com o seu povo. Nesse capítulo agora, o Senhor Deus vai falar de forma especial, através de Moisés com o seu povo, relembrando, só lembrando aqui um detalhe a respeito de quem é que estaria ouvindo essas palavras de Moisés. Não era aquele grupo que havia saído de lá do Egito. Essa geração já tinha morrido pelo deserto. Quem estava agora ouvindo as palavras de Moisés eram os filhos deles. Pessoas que não tinham tido a oportunidade de vivenciar os grandes feitos que Deus tinha feito através do seu povo lá no Egito. E ele agora vai dizer para eles, vai relembrar o que tinha acontecido. Ele está aqui
claramente relembrando o que havia acontecido em Horebe, quando o povo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, na presença de Deus, recebendo as tábuas contendo os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o seu povo, e o povo lá embaixo adorava um bezerro de ouro. Moisés, ao descer, ele despedaça aquelas mesmas tábuas que haviam sido escritas pelo dedo de Deus, e algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Moisés apenas estava demonstrando na prática o que o povo havia feito através de suas atitudes. Há um texto, inclusive, que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é do livro Patriarcas e Profetas, na página 320, que diz especificamente o seguinte: Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, que era um sinal da aliança, para mostrar aversão pelo crime do povo. Atirou ao chão as tábuas de pedra, que se quebraram à vista de todos, dando a entender que, assim como haviam quebrado o seu concerto com Deus, da mesma forma, Deus estava rompendo o seu concerto com eles. A aliança de Deus com o ser humano ela é baseada no livre-arbítrio, direito de escolha. Eu posso estabelecer minha aliança com Deus agora, e daqui a um segundo, quebrar essa mesma aliança, através das minhas atitudes, através das minhas decisões. O livre-arbítrio é um poder extraordinário que Deus colocou à disposição do ser humano. Nós temos a oportunidade, através das nossas escolhas, definir perfeitamente o nosso futuro, definir o que acontecerá conosco. Às vezes queremos colocar a culpa dos desmandos da nossa vida a Deus ou ao inimigo de Deus, mas muitas vezes os sofrimentos que vêm sobre nós são apenas consequências das escolhas ruins, nefastas que nós fizemos. Nessa perspectiva, Moisés vai mencionando que ele sobe ao monte e passa mais 40 dias na presença do Senhor. E ele vai dizer a Deus: Senhor, olha, perdoa o seu povo, não leve em consideração o seu pecado. É o momento em que Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, eu desisti desse povo, vou destruí-los, vou fazer de você uma grande nação, vou recomeçar a história com vocês. E Moisés vai dizer para Deus: se o senhor fizer isso, o senhor risca o meu nome do teu livro. O que as outras nações vão dizer? Que o senhor não conseguiu colocar esse povo na terra. E ele agora está contando, está mencionando exatamente isso. Deus vai dizer para ele: ok, estou de acordo, então agora lavre outras 2 placas de pedra e eu escreverei as mesmas palavras. O que Deus estava dizendo através dessa atitude é que ele estava disposto a refazer a sua aliança com o povo. Apesar do povo ter desistido dessa mesma aliança quando resolveram adorar o bezerro de ouro, Deus estava agora disposto a refazer essa mesma aliança com o seu povo. É nesse contexto que os versículos 14 a 16 vão aparecer, onde Moisés vai dizer: veja, os mais altos céus e a terra e tudo que neles há pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. O termo aqui no versículo 16, submetam-se a ele de coração, em hebraico, é literalmente circuncidem o prepúcio do seu coração. Deus aqui está dizendo para esse povo o seguinte: veja, os pais de vocês praticavam circuncisão. Os pais de vocês, eles na sua carne carregavam a marca da circuncisão. Entretanto, o coração deles não estava circuncidado. O mais interessante é que essa geração ainda não tinha passado pela experiência da circuncisão, porque no deserto a circuncisão não foi feita, porque a nação ainda estava embaixo do desagrado de Deus. A circuncisão só vai acontecer quando eles chegam a Gilgal, já na época de Josué. Essa geração, portanto, ainda não tinha passado pela experiência da circuncisão, mas Deus vai dizer para eles: ao invés de praticarem a circuncisão do prepúcio de vocês, pratiquem a circuncisão do coração. Eu quero o coração de vocês com aliança comigo. Essa aliança que eu quero estabelecer com vocês tem que ser uma aliança de coração. Talvez seja exatamente por isso que o nosso guia de estudos vai trazer o seguinte texto: a circuncisão era um sinal da aliança, mas era apenas um sinal externo. Deus queria o coração do seu povo e, por isso, a sua mente e coração transbordando de amor. A obstinação indicava que eles eram muito teimosos e relutantes em obedecer ao Senhor. Basicamente, nessa passagem, entre outras coisas, Deus lhes disse que parassem com a lealdade dividida
e o servissem de todo o coração e de toda a alma. É isso que Deus está buscando. Está buscando pessoas que queiram estabelecer essa aliança, essa relação com Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. É claro que, humanamente falando, nós não conseguimos isso. Mas se submetermos nossa vontade a Deus e permitirmos que o Espírito de Deus viva dentro do nosso coração, teremos a oportunidade de viver essa realidade. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver essa realidade, ter o nosso coração circuncidado, portanto, totalmente voltado a Deus. Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor quer que o nosso coração esteja 100% voltado para ti. Nos colocamos à tua disposição, pedindo que o Senhor circuncide o nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?